Olá, bem-vindo à nossa aula de Cultura Maker. Hoje nós vamos falar sobre os equipamentos que um Lab Maker deve ter. Então a gente vai começar essa aula falando mais genericamente, principalmente em termos de ferramentas por atividade. Vamos lá. A gente viu essas atividades que podem ser executadas num Lab Maker, né? E obviamente, dependendo de ter ou não essa atividade, eu vou ter que comprar os equipamentos que são vinculados a essas atividades, né? Então a gente vai ver, por exemplo, se eu preciso pintar o meu protótipo, eu vou precisar de pincel, tinta, spray, o que for. Mas se a gente de alguma forma não for trabalhar com esse tipo de acabamento, não vai precisar. Então, é, a, a, o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: a partir dos projetos educacionais que a gente está desenvolvendo nesse Lab Maker, quais são as atividades que envolvem esses projetos? Então, a partir dessas atividades, a gente pode definir qual que é o tipo de ferramenta ou equipamento que a gente vai precisar, certo? Então, hoje a gente vai falar dessas daqui, né? E na próxima aula a gente vai falar especificamente de prototipagem digital, que são os equipamentos que, vamos dizer, são mais específicos e até equipamentos mais caros do que os outros que são usados aqui nas atividades em geral, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é do espaço, antes das atividades, né? Então, vamos falar do espaço do Lab Maker, no espaço físico, né? É, ele tem que ser limpo, arejado, né? Ótimo, bem iluminado, né? E deve ter esse contexto aqui de que ele deve ser um ambiente alegre e um ambiente divertido, né? Normalmente a gente consegue isso daqui criando uma atmosfera, né? Que tenha cor, né? Que tenha música, que tenha essa cara de alegria, né? Por quê? Porque a ideia da gente é transformar essa aula numa diversão, mostrar ao aluno que estudar pode ser uma coisa divertida, né? É, deve ter estantes com nichos e quadros de ferramenta, né? Porque tem que guardar todo o equipamento não pode ficar jogado, né? Tem que ter um mínimo de organização. A gente deve ter bancadas de equipes, então as equipes, se a gente está falando de um Lab Maker que é voltado para o ensino, para uma turma, né, específica não, para uma turma de alunos, né, que são divididos em equipes, eu vou ter que ter bancadas ou mesas, cada uma para uma equipe. Não porque vai ter competição, que ela tem que ser separada, não, simplesmente por organização, para você saber quem é quem das equipes e quem que está conversando com outra equipe e tal, nessas coisas. Dependendo do nível escolar, ou melhor, da idade das crianças, a gente vai ter bancadas ou vai ter mesas. Então, as mesas podem ser mesas baixas comuns ou mesas altas, que no caso são as bancadas, né? Tem que caber os estudantes mais os materiais que eles vão trabalhar. E podem ser bancadas sem cadeiras, né? Então todo mundo trabalha em pé. Eu acho que essa é uma opção que deve ser dada ao aluno. Se ele quiser ter cadeiras, ele pode sentar. Se ele quer trabalhar em pé, ele se sente melhor, eu acho que pode ter. Então, essa definição se tem ou não cadeira, eu acho que deve ter sempre cadeira com a opção do aluno. Se ele não quiser usar, tudo bem, não tem problema, tá? Bancadas fixas, onde normalmente são feitas atividades específicas. Então, tipo, ferramentas especiais, ferramentas fixas vão estar em bancadas fixas, né? Equipamentos maiores ou às vezes computadores é melhor que eles fiquem em bancadas fixas, né? E ter também instalações hidráulicas, além de ser bem iluminado com instalações elétricas
adequadas, bem iluminadas, né? Muitas vezes a gente trabalha com trabalhos minuciosos, tem trabalhos minuciosos, precisam de muita iluminação. Então aí a gente pode ter que colocar até uma iluminação específica, direta na mesa, né? Então teria a luz ambiental e as luzes focadas nas mesas, né? E além dessa instalação elétrica, que é importante na iluminação e para funcionamento dos equipamentos, também instalações hidráulicas. É sempre bom ter uma pia ou mais pias com torneira, porque às vezes está se trabalhando com algum produto químico, precisa lavar a mão ou precisa lavar os instrumentos, as vasilhas, o que for. Então, uma instalação hidráulica é sempre bem-vinda. Aqui eu tenho dois exemplos, né, que mostram que ele pode ser, ele deve ser colorido para dar uma ideia de ambiente alegre, né? Ele deve ter nichos ou estantes onde vocês vão colocar os equipamentos. Aqui são máquinas de costura, né? Aqui um esmeril e o que for, né, de ferramenta. Ter as bancadas individuais para cada equipe. Aqui eles colocaram, não, tem bancos altos dos dois lados, então quer dizer, pode usar os dois lados da mesa. Geralmente uma prateleira debaixo da mesa é bom para os alunos colocarem o material deles de aula, né? Que eles, mochila, às vezes eles não têm um lugar específico para guardar, eles podem trazer e deixar aqui na parte de baixo. Painéis de ferramentas. Aqui é um pouco exagerado, né? Porque ele botou até furadeira no painel de ferramenta, né? Não é bem assim a função, mas ele e tem várias, né? Então fica até meio esquisito colocar vários instrumentos iguais um do lado do outro, porque aqui tem as bancadas, né, fixas, onde, por exemplo, aqui tem uma lixadeira, isso daqui eu não consigo identificar o que que é, mas tem uma estação de solda aqui, né? Aqui um baú para guardar algum material específico, né? Ah, mas o que eu ia falar, por que que um painel de ferramentas é interessante? Porque o painel de ferramentas é uma forma de você organizar as ferramentas e uma forma de você ver qual ferramenta está faltando, né? Então eu vou colocar as chaves de fenda, se tiver faltando uma, ela é fácil de ver, né? É fácil identificar se está faltando, onde está e como ela tem que ser guardada, né? Aqui tem cadeiras baixas para uma mesa relativamente baixa, então tanto faz, não tem problema, né? Às vezes a gente vai ter problemas quando eu tenho públicos diferentes, né? Crianças pequenas misturado com jovens mais altos, né? Então, às vezes pode dar um bug aí no sistema, mas isso é questão também de possibilidade de ter espaços físicos separados ou juntos, aí tem que ver, né? As cadeirinhas parecem até cadeirinhas que foram feitas no próprio LabMaker. Isso daí é uma coisa interessante dos LabMakers. É comum que o próprio pessoal que trabalha no LabMaker faça os próprios móveis que eles usam, né? Então, estante de madeira, o revestimento da parede diferenciado, às vezes é feito pelo mesmo próprio pessoal do LabMaker, né? Seja os usuários, seja os monitores, né? Tem umas expressões que eu vi ultimamente. Existe um monitor que ele ajuda, mas tem também um orientador que tem um outro nome. Depois eu vou tentar lembrar e procurar onde que eu vi isso daí para falar com vocês, né? Tem funções específicas dentro do LabMaker. Aí então, vamos lá, começando com as atividades. Se é para fazer pesquisas, né, e discussões dentro do LabMaker, que é o ideal, a gente tem que ter computadores e tablets para as pesquisas que são feitas na internet. Uma biblioteca especializada é sempre bom, especializada, vamos dizer, para o foco que o LabMaker possa ter. Então, se for um LabMaker que faça tudo, mas o foco dele é na parte de eletrônica, então é bom ter uma pequena biblioteca de eletrônica. Um exemplo, né?
Se o foco for costura, né, que tem uma biblioteca especializada em costura, né? Então depende muitas vezes do foco do LabMaker. O que eu falo costura, por exemplo, é moda, né? Moda. Então, se é especializado nisso, né? Acesso à internet, é óbvio que é obrigatório não só por conta das pesquisas que têm que ser feitas, mas também porque muitos programas que a gente usa, apesar deles serem, a ideia é utilizar sempre produtos, né, open source, né, que são livres, né, mas às vezes eles são plataformas que só funcionam com a internet ligada, né, então é quase que obrigatório ter internet à disposição. E uma área de convivência onde vai ser feitos diálogos, onde pode até ser feito um lanche, ter uma cafeteira, alguma coisa assim, é interessante. A parte, quando a atividade for desenhos e artes, né, a gente pode ter o equipamento mais simples que tem, que é uma prancheta de desenho, ou então equipamentos mais elaborados, uma mesa de desenho digital, como essa daqui, por exemplo, né? Eu posso ter instrumentos musicais, né, para desenvolvimento de música, né? Eu posso ter áreas, tendo instrumentos musicais, áreas com isolação acústica. Para quem ainda tem alguma certa dúvida sobre essa questão de ter música no LabMaker, tem um canal no YouTube chamado OpenMaker, acho, em que eles estimulam muito a produção de música, né, dentro do LabMaker. Vocês podem até procurar na internet. Eu devo deixar alguns links, né, para a aula complementar, para vocês verem algumas questões aí de construção do LabMaker. Artesanato e bricolagem, então, como eu já falei, é questão de acabamento, né, onde a gente trabalha muito com acabamento, então tem que ter lixas ou então lixadeiras elétricas, pincéis ou então compressores de tinta. Aqui tem um exemplo, não precisa ser um grande compressor de tinta, né, não é uma indústria, isso daqui não é uma oficina, então um pequeno compressor ou até tem umas pistolas elétricas que ela já vem com um compressor embutido, então pode ser desse tipo, né? Ter uma mesa de corte, por exemplo, vai trabalhar com costura, com moda, então precisa ter uma mesa específica de corte, com aquelas máquinas de corte, né? Hoje em dia já não se usa mais tesoura, né, para corte de tecido, tem as máquinas de corte e máquinas de costura de todo tipo, né? Então, para quem conhece isso daí, tem máquina overlock, tem de costura reta, tem disso, daquilo. Então, máquinas de costura, né? Pistolas de cola e aplicadores de cola de todo tipo, né? Seja cola quente, cola PU, né? E aí vai, certo? Então, essa parte aqui usa esse tipo de equipamento, né? Se a gente não trabalhar com costura, não for esse o objetivo dos projetos, não precisa ter. Se não for necessário acabamento dos projetos, então também não precisa ter. Cola, eu acho que não tem jeito de fugir, de ter pistolas de cola, aplicador de cola e tal, espátula, essas coisas, aí vai ter que ter, não tem jeito, né? A parte de mecânica e marcenaria, então eu acho que essa daqui é a atividade que usa a maior, a maior quantidade de tipos diferentes de ferramentas, né? Pequenas. Né? Pequenas e grandes também, só que o objetivo do LabMaker não é ter ferramentas muito grandes. O ideal é que, mesmo que sejam ferramentas fixas, né, de bancada ou manuais, né, elas geralmente são equipamentos pequenos, né? Então, alicate, chave de boca, alicate de corte, alicate de trabalhar com equipamento de eletrônica, chave de fenda de tudo quanto é tipo, chave Phillips, chave Allen, ou o que for, martelos, serras de metal, serra de madeira, de plástico,
limas, né? Grampos e brocas, grampos de segurar as coisas, né? O grampo, o que que é aquele grampo que você aperta ele e segura duas peças para você, por exemplo, fazer um recorte, para prender a peça na mesa. Então, grampos desse tipo, morsas, né? E brocas para furar, para escariar, para o que for necessário, né? Ferramentas manuais elétricas. Uma ferramenta elétrica que normalmente a que a gente mais vê são as furadeiras e as serras tico-tico. São as mais frequentes. Mas eu acho que no Lab Maker é imprescindível ter uma micro retífica. Com todas aquelas broquinhas, aqueles ponteiras, lixinhas que ela tem, eu acho que essa é muito mais imprescindível do que... Porque ela, na verdade, às vezes ela pode funcionar como furadeira e ela pode funcionar também como uma serra elétrica. Então, uma micro retífica é a melhor coisa que tem. Quem não sabe o que é uma micro retífica pode reconhecer ela pelo nome de Dremel, né? Não é a única marca que existe, tem várias, né? Mas muita gente chama de Dremel, né? Eu já vi gente comprando Dremel da Black & Decker. Então, é uma micro retífica, esse é o nome correto. Geralmente não tem como fugir dessas máquinas, né? E dessas ferramentas. Outra coisa que eu queria falar aqui. Tem ferramentas manuais e elétricas e tem também, como eu falei, ferramentas estacionárias ou ferramentas de bancada e ferramentas manuais, né? As ferramentas manuais, como por exemplo esta furadeira, né? Elas são mais baratas e são mais fáceis de serem usadas. Mas elas são mais perigosas, ou a probabilidade de acontecer um acidente com uma ferramenta manual é maior do que uma máquina de bancada, né? Tem gente que acha que nunca imaginou isso, mas por quê? Porque na ferramenta manual a peça de corte está na sua mão e a peça a ser cortada está presa na bancada. Então, se a ferramenta de corte está na sua mão, o perigo está mais aqui na mão. E quando eu tenho uma ferramenta estacionária, tipo uma furadeira de bancada, a furadeira está na bancada, você está segurando o quê? A peça ser furada. Então, a chance da bancada, da ferramenta da bancada sair da posição e machucar a pessoa é muito menor do que a da ferramenta manual. Mas a gente também tem que pensar que as manuais são muito mais baratas do que as estacionárias, né? As ferramentas de bancada. Se eu vou trabalhar com eletrônica e automação, né, que aí muita gente fala que é imprescindível ter esses equipamentos, né? Então, por quê? Porque muita gente enxerga o LabMaker como um local para trabalhar com eletrônica e automação, né? Nós temos então ferramentas de eletrônica básica, né? Estação de solda, peças eletrônicas, fios, cabos, multímetros, fontes, né? Então a gente vê aqui numa mesa simples, né? Uma bancada de trabalho simples, a quantidade de instrumentos de eletrônica que eu preciso ter, né? Eu tenho um multímetro nessa posição aqui, tenho acho que uma pistola de solda aqui. Eu acho que essa daqui que é a estação de solda, essa é uma pistola de solda, né? Uma fonte estabilizada aqui em cima, né? Com estabilizador que você pode modificar a onda elétrica que ele utiliza, né? A iluminação específica, né? Para iluminar só aquele ponto. Então tá aí, né? Os elementos que tem nesse desenho aí. E também os kits de automação são interessantes. Por quê? Porque eles são relativamente baratos, eles não são caros, né? E eles dão essa ferramenta a mais, que é a possibilidade de automação daquele protótipo que você quer ter, né? Que você quer fazer, né? Como, por exemplo, eu vi uma vez um Instituto Federal fez uma feira de ciências e os meninos apresentaram, os meninos, as meninas, né? Os alunos apresentaram um projeto de um sensor
para pessoas cegas. Então a pessoa cega coloca o óculos que tem o sensor e aquele sensor vai identificando se tem algum obstáculo na frente ou não, né? E para isso eles utilizaram um kit de automação, se não me engano, em Arduino, né? Existe só o Arduino? Não, existem outros também. O Arduino eu acho que é o mais falado e é o mais barato, vamos dizer, né? Existem outros, como o Microduino, que eu não sei o preço, mas provavelmente ele é mais caro. Eu vou deixar um link aqui que mostra o negócio um esquema do Microlino para vocês verem, né? E tem também um outro que eu vi que se chama Smart Circuits, que também é um intermediário entre um e o outro, e tem outros, né? Mas não são tão fáceis de achar, não. Esses daqui acho que são os principais que a gente vê no mercado. Para programação, né? Então é fácil entender que para programação você vai precisar o quê? De um computador, né? Às vezes, ao invés de um computador fixo, a gente usa um notebook. Por quê? Porque aí o notebook pode passar. Às vezes eu não tenho vários notebooks, só tenho um no laboratório, ele pode ir passando de mesa em mesa para ser utilizado num equipamento ou no outro. Então ele fica mais prático ter um notebook, né? O ideal é ter uma impressora e um scanner, ou os dois misturados, né? E ter também, como eu disse, internet disponível, né? Material de trabalho, que é outra coisa que às vezes é complicado para a escola manter um depósito de material de trabalho, né? Nos lab makers, por exemplo, de uso comunitário, geralmente é obrigatório que a pessoa traga o material de trabalho que ela vai utilizar. Não estou falando de ferramenta, não, estou falando de material que ele vai usar para produção daquele protótipo. Então eu tenho materiais fibrosos, madeira, chapa de MDF, madeira de pallet, papelão, né? Materiais plásticos, canudinho, tubo de PVC, garrafa PET, EVA, materiais metálicos, então chapas e perfis de aço ou de alumínio ou de cobre ou o que for, cola, tinta, solda, parafuso, prego, então tudo isso daí é considerado como um material de consumo, né? E talvez esse seja o mais complicado do laboratório, do lab maker de uma instituição, manter isso daqui sempre atualizado, sempre à disposição, né? Como eu falei, existe a possibilidade de a escola pedir aos alunos para levar os próprios materiais, mas talvez não seja muito interessante. Outra coisa, tem escola que pede para os alunos trazer basicamente material reciclado, né? Então, garrafa PET, madeira de pallet, papelão, canudinho. Então, isso daqui às vezes até fica mais fácil. Mas ficar trabalhando só com material reciclável, né? Não, às vezes a gente não tem um jogo de cintura, a gente não consegue flexibilizar as ideias que a gente tem para os projetos educacionais, né? Porque a gente está atrelado a utilizar esse tipo de produto. Outro material de consumo, né, são os EPIs. Por que é consumo? Porque cada um tem que ter o seu óculos, a sua luva, o seu protetor auricular, né, para você poder usar e com segurança adequada. Então, num Lab Maker, um Lab Maker que não tem óculos para os usuários, não é um Lab Maker. O óculos é o principal EPI que a gente vê no LabMaker, mas pode ter alguns outros, né? Aqui essa moça está usando, eu acredito que seja uma moça, está usando uma luva, acho que para não tomar choque, né? Nesse ferro de solda. Então tem essas questões. Já que ela está trabalhando com solda, ela devia estar usando uma máscara ou um protetor aqui respiratório. Então, mas como às vezes é pouca coisa que você trabalha, nem precisa tanto assim. Mas o óculos é importante. Por fim, né, que seria o caso de falar sobre a prototipagem digital, certo? E é onde a gente vai falar das impressoras 3D, das CNCs, das mesas de corte. Eu vou deixar isso daqui para a próxima aula, onde a gente vai falar
especificamente desses equipamentos, porque eles fazem a cara do LabMaker, certo? Então, por hoje é só. Muito obrigado.